Sexta questão da FUVEST 2026 em Química. O petróleo é uma mistura de hidrocarbonetos predominantemente apolares e seu derramamento no oceano traz grandes prejuízos do ponto de vista ambiental e econômico. Quando há derramamento, deve ser feita a contenção do material seguida pela limpeza, que pode ocorrer por meio da queima controlada autorizada no Brasil em 2017. Aí tem essa queima aqui, entendeu? Está autorizado, você viu, né? Aquecimento global. A figura mostra a queima controlada de um derramamento de petróleo. Explique o que pode ocorrer em uma combustão para gerar uma grande quantidade de fuligem, como a exibida na foto. Combustão incompleta, queridos. Isto aqui é combustão incompleta, ou seja, não está chegando o oxigênio que deveria para tanta demanda energética aí dessa reação. Então, no caso, você teria que escrever de fato combustão incompleta com N, pelo amor de Deus, né? Incompleta. Se tem uma coisa que é horrível é falar e escrever ao mesmo tempo, gente. E a combustão incompleta, ela produz, dentro das substâncias que a gente conhece, claro, né, monóxido de carbono gasoso e a fuligem. Aqui está o segredo, gente. É o carvão sólido. Sólido, professor, mas o negócio está quente para burro. Sim, meu caro, isso daqui é a fuligem. O que seria, no caso, na verdade, fuligem? Fuligem é um coloide, meus caros. E coloide pode ser uma mistura de sólido mais um gás. Por exemplo, a fumaça de um cigarro é um coloide. E sabe o que tem lá? Sólidos, né? Em algumas das vezes alguns metais pesados, né? Entre outras substâncias que acabam saindo de forma sólida por conta da combustão incompleta. Você quebra apenas pedaços do componente. E isso vai sair meio que vaporizado, né? Elevado pelos gases, e isso dá aquele aspecto visual preto, né? Tanto que se você ficar ali, você vai ficar preto de fuligem, que é carvão. No fundo é carvão em tamanhos bastante reduzidos. Poderíamos dizer aqui de micro a nanopartículas, né? Mas o grande segredo dessa questão era falar da fuligem como sendo proveniente de carvão sólido, certo? Difícil, não? Item B agora, outra possibilidade para a limpeza do derramamento é a remediação química, como a realizada por gelificantes, que não poluem a atmosfera. Por exemplo, um derivado do manitol com cadeias carbônicas laterais pode atuar como gelificante. Quando uma solução aquosa dessa espécie é adicionada a um meio aquoso, como o petróleo, e ligações de hidrogênio entre as cadeias do gelificante são estabelecidas, promovendo a formação do gel, conforme a representação a seguir. Então veja, você tem aqui uma solução aquosa dessa espécie aqui mencionada, né, que é adicionada a um meio não aquoso, como o petróleo. Então, se você pega a mistura água com petróleo e esse tiozinho aqui, esse derivado do manitol antes da gelificação, ele vai sofrer um processo de um rearranjo na sua estrutura, fazendo com que as partes polares fiquem voltadas para si e as apolares não. É meio confuso o texto para a ideia que ele quer passar, né? Vamos ver a pergunta. Dada a molécula de gelificante desenhada na folha de respostas, circule em sua estrutura quais partes interagem predominantemente com os compostos que constituem o petróleo, quando se diminui a quantidade de carbonos na cadeia lateral da molécula desenhada na folha de respostas, de C7H5 para C3H7, a eficiência de remoção do petróleo é maior, menor ou igual? Justifique sua resposta com base nas interações intermoleculares. Bom, vamos ler de novo porque são duas perguntas. Primeiro, circule em sua estrutura quais partes interagem predominantemente com os compostos que constituem o petróleo. Tá, as partes, e ele diz aqui dessa molécula. Então eis que temos aquele derivado lá do manitol. E aí, aonde é que a coisa vai interagir, gente? Na cadeia carbônica, correto? Então, dessa questão aqui, gente, você deveria circular
esse pedacinho e este pedacinho, né, dizendo que aqui interage com o petróleo. Na pergunta ele só fala isso, né? Circule em sua estrutura quais partes interagem predominantemente com compostos que constituem petróleo. E eu tenho que justificar com forças intermoleculares. Aqui, meus caros, são as forças de polo induzido, ou também conhecida como forças de London. São as forças intermoleculares que fazem a interação disso com o petróleo. Né? A relação aqui petróleo com essa cadeia carbônica. Essa seria a resposta. Aí a outra parte se refere a uma outra hipótese. Quando se diminui a quantidade de carbonos da cadeia lateral da molécula desenhada na folha de respostas, e ele coloca uma redução aqui específica, a eficiência da remoção de petróleo é maior, menor ou igual? Justamente por conta de ter carbonos, ser compostos ou cadeias apolares, eu tenho essa facilidade na interação com o petróleo. Agora, ao diminuir a quantidade de carbonos, a cadeia carbônica diminui sua interação com o petróleo, no caso desse contexto aí, com o petróleo. Porque as forças intermoleculares vão estar menores agora neste caso, certo? Então essa seria a ideia, né? Com relação àquela explicação que eu havia falado que o texto não está legal, gente, é o seguinte: imagine que a molécula desse manitol aí derivado, ele é a minha mão, certo? E aí aqui atrás seria a região apolar. Quando você mistura isso com petróleo e água junto, essa coisa tende a se fechar, principalmente se você joga isso em petróleo, porque aí as partes polares vão tentar se interagir entre si, formando uma bolinha, uma estrutura um pouco mais específica com a parte apolar externa e a parte polar interna, fechada. Isso faz com que a coisa consiga criar esses invólucros ou estruturas de gel, como ele especifica aqui. Isso consegue de alguma forma aprisionar os petróleos, né, da vida. No caso o contrário, né, em vez de abraçar a parte polar, né, na verdade as cadeias carbônicas é que vão abraçar o petróleo e vão se fechar dentro de um novelo de lã, digamos assim, em que o petróleo vai ficar enclausurado numa cadeia carbônica e as partes polares vão ficar para fora interagindo com a água. É o que se chama de micela. Mas isso seria da aula que explica esse assunto. No caso, ele cobrou conceitos mais simples. Letra C. Explique com base nas interações intermoleculares por que a molécula de gelificante em água não está na forma gelatinosa, que é formada apenas quando o gelificante entra em contato com o óleo. Isso acaba passando por dentro daquilo que eu acabei de mencionar, certo? Então, forças intermoleculares. Por que a molécula de gelificante em água não está na forma gelatinosa, que é essa daqui, ó. Essa é a fórmula gelatinosa, que é formada apenas quando o gelificante entra em contato com o óleo. Qual vai ser o detalhe aqui, gente? Essa estrutura, letra C, né? Deixa eu pegar a estrutura original que a FUVEST colocou. Quando você joga isso em água, pelo jeito ele não vai criar a estrutura do gel que ele está falando. Por quê? E só em óleo que isso vai acontecer. Quando você coloca em água, gente, você coloca as partes com a hidroxila interagindo com moléculas de água. Essa interação, ela é em grande parte, acontece em grande parte. As moléculas de água estão em abundância aqui. Isso vai travar, de certa forma, a movimentação dessa estrutura. Tem água aqui também que pode interagir, né? Vamos colocar a parte do hidrogênio, enfim. Você pode criar várias estruturas aqui moleculares de água
interagindo com essa cadeia carbônica com vários oxigênios. Então, essa interação que eu estou desenhando com moléculas de água acaba bloqueando a sua formação da estrutura em gel. Portanto, você deveria colocar um texto da seguinte forma: as ligações de hidrogênio, ligações de H, entre aspas, promovidas pela água no derivado do manitol impedem a formação da estrutura do gel, estrutura em gel, né? Estrutura em gel, que atua como micela no petróleo. Então essa seria a ideia, meus caros. As cadeias carbônicas, estando livres no meio apolar do petróleo, vão conseguir interagir com elas, e isso vai acabar criando esse novelo, né? As partes polares voltam-se para si, como eu tinha explicado pela primeira vez. Isso faz com que essas partes polares interajam entre si, formando essa rede, né? Criando essa rede, e isso vai acabar agarrado e preso no petróleo. E eventualmente isso depois é mais fácil de ser retirado, porque forma uma coisa um pouco mais macroscópica, grossa, a ponto de ser retirada, né? Então essa seria a principal palavra mágica, gente. Ligações de hidrogênio, água e o derivado do manitol. É lógico que você poderia ilustrar isso por um desenho, se tivesse espaço, se tivesse tempo, porque a ideia é deixar o mais claro possível para o examinador, facilitando a correção dele. Espero que todos tenham gostado. Se você ficou com alguma dúvida, deixa aí seus comentários, compartilha com os coleguinhas e bora para a matemática agora.